Você chega no fim do ano com aquela lista de metas que você não alcançou? Pois é, eu te entendo. Mas com essas 5 dicas que eu vou te dar hoje, vai ficar muito mais fácil simplificar as suas metas para o ano de 2023. Vem comigo! Então a primeira coisa que você vai fazer é analisar a sua vida, como é que ela está atualmente, o que você pode fazer, o que você precisa fazer, o que você acha que falta. Então é sempre bom a gente fazer algumas perguntas antes da gente estabelecer quais as metas que a gente quer alcançar ao longo do ano. E aí estabeleceu a sua meta, depois disso você vai parar para pensar, o que eu quero com essa meta, o que ela vai adicionar na minha vida, por que ela é importante para mim. Eu falo isso pelo seguinte, quando a gente tem um propósito forte para a nossa meta, fica mais fácil da gente não desistir na hora que aparecerem as dificuldades ao longo do caminho, e saiba que elas vão aparecer. Outra coisa é ser específica com a sua meta. Como é que você vai fazer isso? Eu vou te dar um passo a passo aqui e aí você adapta para a sua meta, tá? Então, por exemplo, digamos que você quer aprender inglês, mas por quê? Como? Aonde? Eu vou te mostrar como montar uma meta SMART. Vamos por parte. O S é de specific, ou seja, a meta precisa ser específica. Só falar inglês não é o suficiente, você tem que ter alguma coisa específica dentro disso. Então você pode dizer que você vai melhorar a sua confiança em inglês. E aí a gente tem o M, que é measurable, ou mensurável. Então a sua meta precisa ser mensurável. Já que eu quero melhorar a minha confiança na hora de falar inglês, então eu vou mensurar isso praticando speaking com uma professora. E a gente tem o A de achievable, ou alcançável. Então a sua meta tem que ser alcançável, certo? Então, digamos, eu quero melhorar a minha confiança em inglês e eu vou mensurar isso praticando speaking com uma professora por 15 minutos. Acho que 15 minutos é ótimo para quem não tem muito tempo, né, gente? A gente tem também o R de realistic, ou realista. E aí a sua meta precisa ser realista. Aqui é importante eu explicar primeiro. Realista, que eu digo, é uma coisa que faz sentido na sua vida. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de viajar, então você tem que pensar que a sua meta, você precisa melhorar a sua confiança, você vai praticar speaking com uma professora por 15 minutos, mas sobre o que vocês vão falar? Se você é uma pessoa que gosta muito de viajar, você pode falar sobre as suas viagens com essa professora por 15 minutos. Torna essa meta muito mais realista para você, porque faz parte da sua vida. E o T significa timely, ou que é relativo ao tempo. Então você tem que ver qual é o tempo hábil que você tem para alcançar essa meta. Em quanto tempo que eu vou alcançar ela? Você pode estabelecer 3 meses, eu acho que 3 meses é uma boa medida, porque assim, eu gosto muito de ver de 3 em 3 meses o que deu certo, o que não deu certo, trocar as metas se for necessário, porque acontece, tá, gente? Mas fala pra mim se não fica muito mais prático você montar as suas metas desse jeito. Para facilitar a sua vida, eu criei um planejador de metas gratuito que está aqui na descrição, mas não vai embora do vídeo ainda, porque é agora que você vai aprender a simplificar de verdade as suas metas. Uma dica que eu sempre dou é, faça sempre o inverso, para ficar mais fácil de você entender como é que você vai chegar até a sua meta. Uma das dificuldades maiores das pessoas é, tá, a minha meta é tal, mas como é que eu faço para chegar até lá? Eu não sei quais são os passos. Digamos, eu quero aprender inglês para viajar. Então, se eu quero aprender inglês para viajar, eu tenho que pensar quais são as situações em que eu vou passar na viagem que eu vou precisar de inglês. Por exemplo, eu vou passar pelo aeroporto, eu vou pro hotel, tem vários lugares de pontos turísticos que eu vou visitar. Então, tudo isso você precisa levar em consideração quando você for estudar vocabulário, a gramática, essas coisas que você vai pensar na hora de fazer o seu plano de estudos, tá? E aí você também tem que pensar, você já tem um conhecimento prévio sobre isso? É uma coisa que você só tem que revisar? Ou você precisa da ajuda de alguém? Quem é que vai te ajudar? Você vai se matricular num curso? Você vai procurar um professor particular? Então, tudo isso você precisa pensar antes de começar, de fato, a fazer as suas metas. Pensa sempre o inverso, que é mais fácil. Às vezes a gente fica tão empolgado na hora de fazer uma meta, enquanto a gente está vendo quais são os processos que a gente vai passar até chegar na nossa meta, que a gente acaba perdendo tempo em minúcias.
Presta atenção para não ficar preso nisso e deixar de fazer o que você tem que realmente fazer. Então você pode fazer um panorama geral para ficar mais fácil de você visualizar e ao longo do tempo você vai adequando isso à sua rotina. Agora, sabe uma coisa que muita gente faz errado? Ter 500 mil metas antes do ano começar. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. A gente tem essa coisa de que a gente quer abraçar o mundo porque o ano tá começando agora, eu tô super motivada, eu vou entrar na academia, eu vou ser ótima, super produtiva, mas não é assim que as coisas funcionam, gente. Vamos com calma. Eu sempre falo que simplificar é a melhor coisa que você pode fazer por você. E minha dica é estabeleça de 3 a 5 metas para esse início de ano e, se for necessário, você vai mudando ao longo do tempo. Até porque as metas que você estabelece no início do ano não precisam ser finalizadas até o fim do ano. A gente fica achando que as metas que a gente colocou pra gente ficam muito difíceis de ser alcançadas, porque são muitos passos. E aí a dica que eu te dou é você tentar pensar em alguns hábitos para você implementar no seu dia a dia, para que não fique tão difícil e tão dispendioso, para que você não passe horas e horas pensando sobre aquela sua meta ou fazendo alguma coisa relativa àquela sua meta, porque isso torna as coisas muito mais chatas. E essa não é a intenção. Você pode pensar numa forma que faça sentido para você, na sua rotina, que você não precise gastar tanto tempo. E se você quiser aprender inglês em 2023, eu tenho esse vídeo aqui, onde eu mostro várias práticas de inglês para você aprender durante as férias. E aí você já pode botar a mão na massa logo em janeiro. See you next time!